fazer esse exercício novamente. É algo que eu pedi para que fizessem como ponto extra e ninguém fez, tá? Ninguém apresentou. Então veja, um bloquinho sobre uma mesa, né, executando MHS, sistema massa-mola, tá? Ele vai ficar oscilando aqui em MHS. Então a função posição dele vai ser algo do tipo assim: xt igual a cosseno de ômega t mais uma constante de fase, que é o que ele quer, esse ângulo de fase é φ. Ok, ômega eu sei que é a raiz de K sobre M. Então a constante elástica é dada, a massa é dada, eu sei calcular essa constante de fase. Isso aí não é um problema. A questão é amplitude, pessoal. Tá? Como é que eu acho essa amplitude? Isso vocês só vão conseguir achar quando vocês fizerem esse exercício. Tá? Eu simplesmente vou dizer quanto vale a amplitude aqui. Tá? A amplitude ela vai valer x0 ao quadrado mais a velocidade inicial ao quadrado sobre a frequência angular, ou a frequência natural ao quadrado. Tá? Então isso daqui está lá na aula 1. Isso aqui tem que ser mostrado, tá? Porque senão vai ficar solto assim. Então, essa é a amplitude. Então veja o seguinte, se eu fizer aqui θ igual a zero, quer dizer, θ igual a... Vou fazer aqui como cosseno, deixa eu olhar aqui. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Então veja o seguinte, tá aqui, ó, em t igual a zero, tá? Aqui está o problema, em t igual a zero, ou seja, você faz t igual a zero aqui, a mola não está comprimida nem esticada, tá? E o bloco se move no sentido negativo com 12 metros por segundo. Então, se isso daqui é a minha posição t igual a zero, ele está se movendo para cá, com uma velocidade negativa. Só que a deformação da mola é igual a zero, tá? E x é igual a zero, tá? E v é diferente de zero. Então, veja o seguinte, em t igual a 0 segundos, temos que x de t com x de 0 é igual a 0. Tá? Isso vai acontecer quando o argumento for 0. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter x... Isso aqui é uma condição inicial. Tá? X de 0 vai ficar a cosseno de ômega vezes 0 mais φ. Então, x de 0 é igual a cosseno de φ. Mas quanto é que tem que valer x de 0? Tem que ser 0, porque no tanto distante de t igual a 0, a mola não está deformada. Isso aqui dá a deformação da mola. Tá? X de t é a deformação da mola. Então vai ficar a cosseno de φ. Bom, nesse caso aqui, φ vai ter que ser o quê? Π sobre 2. Tá? Somente nessa situação eu vou ter isso aqui satisfeito. Então, eu vou ter a cosseno de π sobre 2, então eu vou ter 0 igual a 0. Tá? Então, somente nessa situação. Quando isso ocorre, a velocidade é igual a 0. Tá? Velocidade não, velocidade é máxima, ok? E v é diferente de 0. Certo? Então, se eu pego aqui, qual vai ser a minha amplitude A? Então, eu vou pegar essa expressão aqui. A minha amplitude A vai ser igual a x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Mas isso aqui é igual a 0, tá? Que é a deformação inicial. x0 é x no tempo t igual a 0. Tá? Então, x0 significa x no tempo t igual a 0. Então, eu vou ter que A vai ser igual a v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Então, eu posso calcular a amplitude, que é o que ele quer. Então, A vai ser raiz de v0, cadê aqui? Ele dá a velocidade, né? 12 metros por segundo, onde v0 é igual a 12 metros por segundo
e ômega é raiz de K sobre M, que é dado, ok? Então, aqui vai ficar 12 ao quadrado, dividido por raiz, aqui eu vou fazer o K dividido por M. O K vale 300 e a massa 2. Então, aqui 300 dividido por 2. Então, meu ômega, raiz de 150. 12,2 radianos por segundo. 12,2 radianos por segundo. Então, aqui vai ficar 12,2 ao quadrado. Então, A vai ficar igual, vou fazer aqui a conta, 12 ao quadrado, 12,2, vai dar quase 1. 0,98. metros. Ok? Essa é a letra A. E a letra B, deixa eu ver lá o que ele quer na letra B, o ângulo de fase. Então, na letra B, veja que x de t, tem hora que fica grande a letra e hora que fica pequena. X de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, para achar o ângulo de fase aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, em x igual a 0, tá certo? A minha amplitude, eu já sei que é uma constante, 0,98, cosseno de ômega vezes 0 mais φ. X em 0 vale 0, tá? E dito no enunciado, vezes cosseno de φ, tá certo? Então, φ é arco cosseno de 0, ou seja, φ tem que ser igual aqui π sobre 2, ok? π sobre 2. Por que tem que ser π sobre 2? Porque V de t é ômega menos ômega A seno de ômega t mais φ, tá? E V no tempo t igual a 0 é menos ômega A seno de π sobre 2. Então, V no tempo t igual a 0 é menos ômega A. Não pode ser π sobre 2. Não pode ser φ igual a menos π sobre 2. Porque se fosse menos π sobre 2 aqui, seno de menos π sobre 2 é menos 1. Aí a velocidade seria positiva, então ficaria ômega A. Então ele estaria indo no sentido positivo do eixo x. Então veja que a fase, pessoal, isso é importante, tá? A constante de fase, φ na função, tá? E a amplitude, elas são determinadas como condições iniciais. Eu tenho que dizer em que instante ela está sendo avaliada. Então aqui estou avaliando a constante de fase no tempo t igual a 0, tá? E essa constante de fase tem que ser π sobre 2. Poderia ser mais ou menos π sobre 2. Tem que ser mais, porque se fosse menos, a velocidade aqui seria positiva, tá? E no enunciado fala que ele vai no sentido negativo do eixo x. E na letra C, escreva uma função, uma equação para a posição em função do tempo. Então, para a gente encerrar hoje, agradeço a presença de vocês. Na letra C, x de t vai ser a amplitude cosseno de ômega t mais uma constante de fase. Ok? Então, vou botar aqui x de t vai ficar 1A 0,98 cosseno da frequência angular, que foi 12,2t, mais π sobre 2. Ou, se vocês preferirem, pode ser escrito assim: x de t menos 0,98 seno de 12,2t. Também pode, para onde foi o π sobre 2?
É porque a propriedade trigonométrica seno de π sobre 2 seno de π sobre 2 é 1. Então, por isso tem um sinal menos aqui, ó, tá, na frente. Okay? A justificativa é essa. Mas aí você tem que fazer esse exercício para entender a questão. Tá? Esse sinal menos aqui, deixa eu só explicar melhor. Esse sinal menos é porque o bloquinho aqui é o eixo X, né? Ele está se movendo nesse sentido assim, ó, contrário ao eixo X. Contrário ao eixo X. Tá? Então por isso tem esse sinal menos aí na frente.